O MRT de Singapura, ou Mass Rapid Transit, destaca-se como uma das redes de transporte ferroviário mais limpas e tecnologicamente avançadas do mundo. Com cerca de 6,1 milhões de habitantes, Singapura é uma das cidades mais densamente povoadas do planeta. E o transporte público desempenha um papel vital na vida cotidiana. Hoje, o MRT de Singapura transporta cerca de 3,4 milhões de passageiros por dia, colocando-o entre os sistemas ferroviários urbanos mais movimentados do mundo. Muitas das principais atrações de Singapura estão localizadas a poucos minutos de uma estação de MRT, muitas vezes acessíveis a pé. Com a maioria dos principais pontos turísticos a uma curta distância a pé da rede, o MRT se tornou a maneira mais conveniente de explorar Singapura. Mas como essa rede começou, como ela está estruturada agora e por que é tão eficiente, você vai descobrir neste vídeo. Se histórias detalhadas sobre ferrovias te empolgam, inscreva-se no Railways Explained. Novos vídeos trazem análises, história, tecnologia e planos futuros do mundo das ferrovias para ir ainda mais fundo, o Official Railways Explained. O e-book oferece versões escritas dos vídeos, criado para entusiastas e seguidores do setor que querem mais informações e fatos em um só lugar. Você também pode apoiar o canal pelo Patreon e PayPal. Explore o Oficial Merge ou torne-se membro do canal para conteúdos e benefícios exclusivos. Agora, de volta à história. A ideia para o sistema de transporte rápido em massa de Singapura começou em 1967, quando urbanistas previram que a cidade-estado precisaria de uma espinha dorsal de transporte ferroviário até 1992. Em 1972, um extenso estudo de viabilidade foi iniciado por empresas de engenharia americanas, incluindo Wilbur Smith Associates, Parsons, Brinkerhoff, Tudor e Bechtel. Apoiado pelo Banco Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o estudo se estendeu por quase toda a década, evoluindo por várias fases de planejamento. Em 1979, a consultoria britânica Hallcrobe foi contratada para ajudar a definir o design do sistema, seguida pela publicação de um importante relatório de planejamento em 1981. O projeto enfrentou forte resistência política em seus primeiros anos, principalmente por questões financeiras. Alguns ministros preferiam transporte só por ônibus, sugerido por especialistas de Harvard, alegando que seria bem mais barato que construir o MRT. O debate terminou quando o ministro das Comunicações, Ong Teng Chong, arquiteto e urbanista de formação, concluiu que uma solução dependente de estradas falharia em um país com espaço limitado. Sua persistência fez dele uma das principais forças motrizes por trás da concretização do CMRT de Singapura. O aprimoramento técnico continuou por meio do estudo de opções de design do sistema MRT. Principais decisões iniciais foram adotar alimentação por terceiro trilho, instalar portas de plataforma para segurança e ventilação e planejar a construção por etapas graduais. A prioridade foi dada à linha Norte-Sul, o primeiro grande corredor do sistema, pois conectava áreas com a maior demanda de passageiros. A Mass Rapid Transit Corporation foi formada em outubro de 1983, tornando-se posteriormente a SMRT Corporation, a operadora que assumiu a responsabilidade pela operação da rede. Em 7 de novembro de 1987, o primeiro trecho do MRT foi inaugurado com 5 estações ao longo de 6 quilômetros, marcando o início das operações ferroviárias em Singapura. No final de 1988, mais 20 estações haviam sido adicionadas ao sistema, conectando o norte, o centro e o oeste da ilha. Em 1990, a inauguração da estação Boon Lay completou a rede inicial 2 anos antes do previsto. Um padrão que se tornaria uma marca registrada da eficiência do planejamento de transporte de Singapura. A partir de meados da década de 1990, a expansão acelerou. A extensão de Woodlands integrou segmentos de ramais anteriores à linha Norte-Sul em 1996,
enquanto o sucesso do MRT impulsionou o desenvolvimento de linhas alimentadoras de trem leve. Começando com o Bukit Panjang LRT em 1999. O novo milênio trouxe novos marcos: a Estação Expo em 2001, o aeroporto de Changi em 2002 e a linha Nordeste em 2003, uma das primeiras linhas de trem pesado totalmente automatizadas do mundo. Na década seguinte, Cingapura continuou abrindo novos corredores, como a linha circular, que foi inaugurada em 4 etapas de 2009 a 2012, a linha Downtown em 3 etapas, de 2013 a 2017, a extensão Tuas West da linha Leste-Oeste em 2017 e a linha Thompson East Coast em 4 etapas de 2020 a 2024. Em 2024, a rede havia alcançado a costa leste, terminando em Bayshore, provando que o crescimento do sistema nunca desacelerou de verdade. Atualmente, a rede MRT se parece com isso, um padrão ferroviário radial em círculo projetado para ligar o núcleo urbano denso de Cingapura aos distritos residenciais ao redor. O sistema abrange aproximadamente 242,6 quilômetros de ferrovia de passageiros totalmente segregada em nível, toda construída com trilhos de bitola padrão, a mesma especificação usada pela maioria das principais redes ferroviárias do mundo. Em toda a rede, existem 143 estações operacionais em 2024, tornando-a o sistema de transporte ferroviário pesado mais extenso do Sudeste Asiático. A eletrificação varia de acordo com a linha. Uma grande parte da rede original e automatizada opera com corrente contínua de 750 volts em terceiro trilho, enquanto o corredor 1.500 volts, eletrificação por catenária aérea. Os trens podem atingir velocidades máximas de até 90 km por hora. A frequência dos trens é de 2 a 3 minutos durante o horário de pico, das 7h às 9h, e cerca de 5 a 7 minutos nos horários de menor movimento. As linhas do MRT de Cingapura são nomeadas de acordo com as áreas que atendem ou as direções que seguem, tornando a navegação intuitiva até mesmo para quem está usando pela primeira vez. No planejamento inicial, as autoridades consideraram diferentes formatos de nomenclatura, como sistemas por cores, números ou rótulos. Mas uma pesquisa com passageiros realizada em 2007 revelou uma forte preferência por clareza e simplicidade. Cerca de 70% dos entrevistados preferiram nomes que refletem a geografia ou a direção da viagem, reforçando a ideia de que o sistema deve ser fácil de entender sem explicações adicionais. A expansão ferroviária de Cingapura segue um modelo híbrido de regulamentação e financiamento chamado Novo Marco de Financiamento Ferroviário. Nessa estrutura, a Autoridade de Transporte Terrestre detém todos os ativos de infraestrutura, supervisiona a construção da rede e gerencia aquisições de longo prazo. As operações dos trens são licenciadas para operadores comerciais responsáveis pelo serviço e manutenção diários. Atualmente, 2 operadores administram o sistema. SMRT Trens, um operador ligado ao Estado sob a Temasek, administra a linha Norte-Sul, linha Leste-Oeste, linha Circular e linha Thompson Costa Leste. Enquanto a SBS Trânsito, que faz parte do grupo Comfort Delgro, de capital aberto, opera a linha Nordeste e a linha Centro. Ambos operadores também gerenciam redes de ônibus alimentadores, garantindo integração eficiente entre transporte ferroviário e rodoviário. O metrô de Cingapura opera uma frota diversificada de modernos trens elétricos de unidades múltiplas, projetados para alta capacidade e serviço frequente. Com mais de 500 veículos ferroviários individuais atualmente em operação em todas as linhas da North-South Line e da East-West Line, as principais rotas ferroviárias pesadas utilizam uma combinação de trens de 6 carros que estão sendo modernizados progressivamente. A frota mais nova e maior nessas linhas é a Alstom Movia R151, um trem de 7ª geração introduzido a partir de 2023 para substituir os modelos mais antigos.
Esses trens de 6 carros transportam até cerca de 1.920 passageiros e servem como a espinha dorsal das operações diárias de transporte de passageiros. Junto com o R-151S, vários modelos de trens mais antigos ainda estão em operação durante a transição da frota, incluindo as séries C-150, 1A C-150, 1B e C-150 e 1C. Todos produzidos em conjunto pela Kawasaki Heavy Industries e CRC Qingdao Xifang, e configurados como composições de 6 carros que permanecem em serviço enquanto as substituições graduais continuam. A linha Nordeste opera sua própria classe, dedicada de trens totalmente automatizados e sem condutor. Os primeiros desses foram os conjuntos Alstom Metrópolis C700 e 51A, o primeiro material rodante sem condutor do sistema. Desde então, eles foram acompanhados pela subclasse C700 e 51C e pelos novos trens C8, 5, 1E, todos operando em formações de 6 carros, projetados para operação de alta capacidade e sem condutor neste corredor da linha circular. A frota de média capacidade consiste em conjuntos de 3 carros. As unidades originais Alstom Metrópolis C8, 30 e suas variantes atualizadas, os trens C8, 30C. Assim como a linha Nordeste, a linha circular é totalmente automatizada, com controle sem condutor para suportar alta frequência. A linha Downtown é atendida por trens Bombardier Movia, Manche 951 de 3 carros que operam desde a inauguração da linha em 2013 e são construídos para operar com alta frequência e sem condutor sob sistemas avançados de sinalização. Por fim, a linha Thomson East Coast utiliza composições dedicadas de 4 carros conhecidas como T200 e 51 totalmente automatizadas para se adequar ao projeto da linha. Todos os tipos de trens do MRT estão equipados com os mais recentes sistemas de controle de trens baseados em comunicação, permitindo espaçamento preciso entre os trens, regulação automática de velocidade e, em várias linhas, operação sem condutor. Onde os trens operam sem condutores a bordo, todas as estações são equipadas com portas de plataforma que abrem em sincronia com a chegada dos trens, melhorando a segurança e a acessibilidade dos passageiros. A rede MRT de Singapura é apoiada por um ecossistema de depósitos em crescimento e altamente especializado, operado pelas 2 principais empresas ferroviárias. A SMRT Corporation possui 6 depósitos de trens. O depósito Bishan é o centro de manutenção da linha Norte-Sul, com instalações para revisão de trens, enquanto o depósito Changi e o depósito Ulupandan inspecionam e abrigam os trens durante a noite. O mais novo depósito Tuas, inaugurado em 2017, oferece à linha Leste-Oeste sua própria instalação de manutenção. Enquanto o depósito Mandai faz a manutenção dos trens da linha Thomson East Coast, o depósito subterrâneo Kim Chuan abriga os trens da linha circular. A SBS Transit opera 3 instalações principais, lideradas pelo depósito Galibatu, juntamente com o depósito Sengkang, que atende a linha Nordeste, e a reativada instalação de estacionamento Tai Seng para as operações da linha central. Antes que qualquer novo trem entre nos depósitos do MRT de Singapura para as operações diárias, ele deve passar por testes finais em uma instalação dedicada de testes ferroviários, localizada no Centro de Testes Ferroviários de Singapura, em Tuas. Uma instalação de 50 hectares, criada pela LTA, equipada com trilhos de teste e oficinas usadas para validar novos trens, sinalização, fornecimento de energia e integração de sistemas sob condições simuladas do mundo real. Em vídeos anteriores, do Railways Explained, centros de testes semelhantes foram destacados como etapa crítica antes do início do serviço de passageiros. Confira neste vídeo do canal, olhando para o futuro, como o metrô testa o estresse dos trens antes do lançamento.
O sistema MRT de Singapura está prestes a passar por uma grande expansão para atender a crescente demanda, enquanto as linhas Norte-Sul e Leste-Oeste formaram a espinha dorsal da rede por décadas. O livro branco do governo de 1996, intitulado Um Sistema de Transporte Terrestre de Classe Mundial, apresentou uma visão para expandir o sistema de 67 quilômetros em 1995 para 360 quilômetros até 2030, com a previsão de que o número de passageiros diários aumente de 1,4 milhão para 6 milhões. Dessa forma, Singapura terá um sistema ferroviário com extensão maior do que cidades importantes como Tóquio ou Hong Kong atualmente, e estará no mesmo nível de Londres e Nova York. Projetos confirmados em construção incluem a linha da região de Jurong, atendendo as áreas oeste e noroeste, com uma possível extensão até a linha circular via West Coast, e a linha transversal da ilha, oferecendo um importante corredor leste-oeste através da ilha. Os desenvolvimentos futuros são orientados pelo Plano Diretor de Transporte Terrestre 2040, que também prevê extensões para a linha Downtown e para a linha Thomson East Coast, assim como duas novas estações na linha Norte-Sul, Brickland e Sungai Kadut, garantindo que a rede continue a se expandir junto com o crescente cenário urbano de Singapura. Além disso, as linhas propostas Tengah e Seletar estão em estudo, com o objetivo de atender as áreas oeste e norte de Singapura assim que a viabilidade e o planejamento forem finalizados. À medida que a rede MRT de Singapura cresce, novos trens serão introduzidos para acompanhar as linhas expandidas e o aumento da demanda de passageiros. A linha circular vai operar os trens Alstom Metropolis C851E, aumentando a capacidade e mantendo o serviço automatizado. A linha da região de Jurong vai usar os novos trens J151, projetados especificamente para esse corredor de média capacidade, enquanto a linha Cross Island será atendida pelos trens CR151. Garantindo uma operação confiável e eficiente desde o primeiro dia, essas novas frotas fazem parte de uma estratégia mais ampla para modernizar o sistema, substituir os trens antigos e oferecer um serviço contínuo e de alta frequência tanto nas linhas existentes quanto nas futuras linhas do MRT. Ao contrário da maioria das cidades que utilizam tarifas baseadas em zonas, o SAMRT de Singapura usa um sistema de tarifas baseado na distância, com os preços calculados de acordo com a distância percorrida pelo passageiro. Com a bilhetagem baseada em conta, a viagem é calculada e cobrada automaticamente após o deslocamento. E sistemas baseados em cartão, usando cartões de valor armazenado como EasyLink ou Nets, FlashPay, além de cartões de crédito, débito e carteiras digitais. Catracas controlam a entrada e saída, e transferências entre linhas no tempo permitido são reconhecidas automaticamente para evitar cobranças duplicadas. As tarifas, regulamentadas pelo Conselho de Transporte Público para garantir a acessibilidade, são similares às de ônibus e passam por revisões periódicas. Tarifas reduzidas estão disponíveis para crianças, idosos, estudantes e pessoas com deficiência, enquanto a evasão de tarifa resulta em penalidade. O sistema avança gradualmente para uma bilhetagem totalmente baseada em conta, facilitando o pagamento e aumentando a conveniência para os passageiros. Para entender o quanto o MRT é utilizado atualmente, o melhor indicador é o crescimento do número de passageiros, e este gráfico mostra isso claramente. O MRT de Singapura registrou um aumento constante na média de viagens diárias, passando de 2,8 milhões em 2015 para 3,3 milhões em 2019, antes de cair para pouco mais de 2 milhões de viagens por dia em 2020 e 2021. Devido à pandemia, à medida que a demanda por viagens se recuperou, o número de passageiros voltou a crescer rapidamente, chegando a 3,4 milhões de viagens diárias em 2024, o que coloca Singapura entre os sistemas de transporte mais movimentados. O número anual de passageiros seguiu o mesmo padrão. Crescimento gradual antes de 2020, uma queda durante 2020 e 2021 e uma forte recuperação para cerca de 1,
13 bilhão de viagens de passageiros em 2024, confirmando o MRT como o sistema de transporte ferroviário mais utilizado de Singapura entre 2020 e 2024. O sistema MRT de Singapura manteve uma pontualidade excepcional dos trens, permanecendo consistentemente dentro de uma faixa estreita de confiabilidade entre 98,85% e 99,93%. De acordo com a fonte mostrada no gráfico, a linha Downtown se destaca como a de melhor desempenho, atingindo a maior pontuação de pontualidade, com 99,93%, o que significa que quase todos os trens chegaram dentro do tempo permitido, no outro extremo da escala. A linha Nordeste registrou a menor pontualidade entre as 5 principais linhas do MRT entre 2021 e 2024, caindo para cerca de 98,85, o que o gráfico destaca como o resultado mais fraco. Mesmo que a linha Nordeste tenha sido a mais baixa, o desempenho geral ainda reflete uma consistência operacional de nível mundial. Para uma rede totalmente urbana de transporte rápido, o MRT de Singapura mostra como deve ser uma ferrovia urbana preparada para o futuro, rápida, densa, confiável e em constante evolução. Se gostou da análise, curta, inscreva-se no Ferrovias Explicadas e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos ferroviários. Adquira a versão escrita desta e de outras histórias no e-book Ferrovias Explicadas, disponível na PayHip. Participe da comunidade no Patreon para conteúdos exclusivos, acesso antecipado a roteiros e bastidores. Até a próxima, continue curioso, siga nos trilhos e continue explorando o mundo das ferrovias.